Bom dia, queridos e queridas! Para quem não conhece, eu sou a Bárbara e o vídeo de hoje vai ser sobre o que pode significar o seu animal estar mais quieto ou triste. Primeiramente, antes da gente definir isso, é interessante a gente entender que esse comportamento vai ter interpretações diferentes de acordo com a idade do animal. Como assim? Vamos lá. Primeiramente, os filhotes, quando a gente está falando de filhotes, principalmente recém-nascidos, muito filhotinhos ainda, com alguns dias ou alguns meses de vida, como que é o comportamento normal deles, né? Então, filhotes muito recém-nascidos, com dias ou um mês até um mês e meio de idade, eles costumam dormir bastante. Então, para eles é normal. A gente vai pensar aí que o dia tem 24 horas. É normal eles dormirem quase que metade do dia ou até um pouquinho mais, né? Então, esse seria um comportamento normal. E a gente não deve confundir isso com ficar tristinho, né? Eles dormem bastante realmente. Agora, quando eles acordam com a corda toda, né? Eles querem fuçar, eles querem brincar, eles querem ir lá, e se é recém-nascido, né? Quer ir lá mamar na mãe. Então, a gente tem que separar, né, ali o que é dormir bastante, o que é ficar quietinho e tristinho, tá? Então, saber identificar isso. Agora, como eu falei, quando eles estão acordados, aí o normal é eles estarem agitados, tá? Se por acaso eles estão acordados e mesmo acordados, né, eles ficam muito molenguinhos, muito quietinhos, opa, aí já não é normal. Aí isso que a gente tem que identificar no filhote. Então, se ele tá mais quietinho, mesmo acordado, tá muito prostradinho, isso não é normal, tá? Vamos lá, daí quando a gente fala com um filho, a gente fala de filhotes com uma idade um pouquinho mais pra cima, não tão de recém-nascidos, já aí com uns 3, 4 meses de idade, aí a gente tá falando aquilo que a gente conhece de filhote, né? Que é o filhote ali brincando, empolgado, querendo fuçar em tudo, destruindo a casa, né? Que o pessoal fala, mas que com muita energia pra gastar, né? Então tem muita energia pra gastar, então isso daí é o normal, eles estão em fase de crescimento, né? Querem conhecer tudo, são muito curiosos. Quando a gente fala do adulto, o adulto ele costuma ter um comportamento mais tranquilo do que os filhotes. O filhote ele vai ser filhote até 1 ano de idade. Depois que passou de 1 ano de idade, ele é considerado aí jovem, né? Daí ele passa para a vida adulta, né? Então, animais com mais de 1 ano de idade costumam aí ser mais tranquilos. Lógico que não é nada assim, ele fez 1 ano de idade hoje, amanhã ele já tá tranquilo. Não, conforme vai passando o tempo, eles costumam ficar um pouco mais tranquilos, né? Não tão desesperados, tão ativos que nem um filhote. Lógico que a gente tem aquelas exceções, né? Que tem cachorro que ele acha que ele é filhote para sempre, né? E é super agitado, super brincalhão, tudo, e continua assim para sempre. Não é a maioria, mas tem alguns que continuam agitados do mesmo jeito. E aí, quando esses adultos eles viram cachorros idosos, né? Com uma idade mais avançada, com 8, 9 anos de idade, 10 anos de idade, eles tendem a ficar mais quietos, bem mais tranquilos, né? Porque eles já não têm a mesma disposição realmente de quando eles eram aí jovens, quando eles eram adultos ou quando eles eram filhotes. Eles costumam, é como a gente pensar numa pessoa idosa, né? Um cachorro idoso já tá entrando aí na senilidade, né? Então já é um animal senil, já é um animal mais idoso mesmo. E eles têm um comportamento aí mais tranquilos, costumam aí... É como se fosse uma curva, né? Então quando eles são filhotes, eles dormem bastante, filhotinhos recém-nascidos, né? Dormem bastante, aí vão crescendo, filhotes ainda com uma energia absurda ali, né? E depois com o tempo vai caindo isso, e aí quando eles ficam mais velhinhos, a tendência é eles às vezes dormirem principalmente quando chega numa idade de 12, às vezes 15 anos, né? Eles quase que dormem grande parte do dia,
né? E já não tem tanta disposição que nem quando eles eram jovens ou quando eles eram filhotes. Então, por isso que eu falei com relação à idade, que antes da gente identificar essa questão para ver se ele está mais quieto ou não, a gente tem que entender que com as diferentes idades, o animal, de diferentes períodos da vida, ele vai ter determinados comportamentos, né? Então não adianta a gente querer esperar que um animal mais idoso tenha o mesmo comportamento de um animal jovem. Mas isso vai ser progressivo, né? Conforme vai passando o tempo, ele vai ficando mais tranquilo, mais quietinho. Mas a gente tem que saber identificar o que é o normal do animal. Então, você que está no dia... E quem vai saber falar isso mesmo vai ser você, que está no dia a dia com o seu cachorro, que vê ele todo santo dia. Você que vai saber falar quando que é o quietinho, o normal quietinho dele, e quando ele tá mais quieto, mais prostrado, mais caidinho do que o normal. Ah, ok, ele é um animal já mais velhinho, ele dorme grande parte do dia, mas opa, ele quase não tá saindo da caminha dele. Ele não tá nem levantando pra ir comer quase. A gente chama, ele sempre vem. Aí de ontem pra hoje ele não tá nem levantando. Opa, vamos ver se não tem algo. Você vai saber. Tem alguma coisa ali de estranho, né? Ah, ele não tá subindo as escadas, ele não quer nem saber. Eu chamo pra passear, ele sempre ficou feliz. De ontem pra hoje, ele não quer nem saber de passear. Então, você vai saber, você que tá no dia a dia com ele, vai saber o que aí tá de estranho, o que tá acontecendo de estranho e o quanto aquilo significa ali, pode significar alguma alteração. Então, o que pode significar ele ficar mais quieto, ele ficar mais tristinho, né? Então, sim, ficar mais quietinho, ficar mais tristinho pode significar alguma alteração, algum problema de saúde para o seu cão. Então, por exemplo, às vezes ficar mais quieto pode significar, às vezes, que o animal está com dor. Então, por isso é interessante, você tá em casa, notou que ele está mais quieto, o que você pode tentar fazer em casa para identificar um pouco melhor isso, para ver se, por exemplo, não pode ser uma dor. Então, tá fazendo um carinho nele, notou que ele está mais quietinho? Palpa o corpinho dele. Principalmente animais mais velhinhos, eles costumam ter muito problema de dor na coluna ou até mesmo nas articulações. Então é interessante você tá fazendo carinho nele, vai palpando toda aquela parte dorsal das costinhas, palpa, vê se ele não tá incomodado, né, com aquilo. Então, desde lá de baixo até lá em cima na região do pescocinho, vê se ele não tá incomodado quando você pega. Ou às vezes quando ele se movimentou, foi virar para te ver, se ele não deu um chorinho. Ou ainda, dá uma levantadinha no rabinho, vê se como que tá, se ele não sente incômodo. Pega nas patinhas, delicadamente, né, gente? Pega nas patinhas e vai palpando, vendo se não tá com algum incômodo, né? Lógico, não vai fazer movimentos bruscos ali, né? Senão, obviamente, ele vai ficar incomodado. Mas vai palpando, vai sentindo, vê se ele, quando você dá uma apertadinha, se ele não tá incomodado, né? Porque ficar mais quietinho pode significar dor. E uma das coisas mais comuns que eu atendo quando o tutor chega com essa queixa do animal tá mais quietinho é principalmente dor, né? Principalmente aí o fato dele tá com dor em algum lugar, então principalmente animais mais velhos ou até adultos já, né? Com questão de dor, uma dor na coluna ou às vezes uma dor na articulação. Então uma coisa que você pode estar fazendo em casa para ver se ele não está, o fato dele estar quietinho, prostradinho, não pode ser dor. Além disso, você também pode, quando você estiver fazendo carinho, pegar na região da barriguinha, ver se ele não está incomodado quando você pega ali, faz uma massagem no abdômen dele, né, na barriga dele. Então, você pode ali pegar uma mão por baixo, uma mão por cima e dando uma leve massageada, uma leve apertadinha,
para ver se ele não está incomodado quando você palpa ali a região do abdômen. Outra coisa, se seu cachorro costuma fazer muito exercício físico, por exemplo, aconteceu dele ir para um hotelzinho, tinha muitos cães, eles brincaram bastante, ou aconteceu dele ir para o daycare, brincou bastante, ou mesmo você foi e passeou bastante com ele, deu várias voltas no parque, andou bastante, correu com ele aí, o que você não costuma correr, né? Então fez exercício a mais. Se ele ficar quieto no dia seguinte, mais deitadinho, pode ser um pouco de cansaço, aí de uma fadiga muscular, né? Então realmente de um cansaço. A gente se faz exercício a mais, a gente fica quebrado às vezes no outro dia. Então, evitar fazer exercícios em excesso, então sempre ter, eu falo, ter uma curva, né, de crescimento, não achar que ele sair daqui, que você anda 5 minutos com o seu cachorro e vir pra cá, que é andar 2 horas, correu ali uma maratona com ele. Então não adianta querer fazer isso, né, fazer um excesso aí de exercício, ou andar só 5 minutos, quer correr 40 minutos com ele de um dia pro outro. Então, ele não criou, principalmente aqueles pequenininhos, né? Então não tá acostumado, né? Então não adianta querer ali pular etapas, né? Então achar que ele já é um maratonista, já vai correr ali horrores. Lógico que no dia seguinte ele vai ficar com dor muscular, ele vai ficar mais quieto, vai ficar cansado, né? Então essa é uma outra coisa que pode fazer com que ele fique um pouco mais quieto, um pouco mais triste, né? Triste nem tanto, mas mais quieto, né? Uma outra coisa que pode fazer com que ele fique tristinho, que ele fique quieto, que ele fique mais prostrado, é questão de febre. Então, é como se ele ficasse com uma sensação de uma moleza. Então, cães com esse comportamento pode aí significar talvez que ele esteja com febre. E aí, eu já fiz um vídeo falando sobre questão de febre, né? O que acontece? Os cães, eles têm uma temperatura mais alta que a nossa naturalmente. Então, a temperatura do cão, 39 para eles, é normal. A nossa é mais baixa. Então, geralmente, sempre quando a gente põe a mão no cachorro, se ele tá com febre ou sem febre, a gente geralmente vai sentir ele um pouco mais quente, porque tem essa diferença da nossa temperatura para deles, né? Obviamente, se ele tá com uma temperatura muito elevada, às vezes a gente vai sentir muito mais quente do que o normal, né? Mas essa não é uma forma adequada e ideal de ver a temperatura do seu cão. O ideal mesmo seria aí questão do termômetro, né? E aí, inclusive, só para relembrar aqui, né? Balela aquele negócio de falar que o narizinho tá mais quente, que ele tá molhadinho, que ele tá seco, isso significa febre. Então, essa questão de ver temperatura, colocando a mão no narizinho ou ver se ele tá molhado, se ele tá seco, é mito, tá, gente? Então, não adianta querer ver febre, ver se o animal está com febre por esse método, tá bom? Porque é mito. Uma outra coisa que pode levar o animal também a ficar triste e quieto pode ser aí talvez uma questão, por exemplo, de uma anemia, desde uma anemia mais leve, mas até uma anemia um pouco mais significativa, um pouco mais agressiva, um pouco mais grave, tá? Então, uma coisa que você pode fazer, supor que seu animal tá bem em casa, né? Você tá vendo esse vídeo, mas seu animal tá bem em casa. Uma coisa interessante para você ter um parâmetro, saber avaliar isso, é interessante você ver como que é a mucosa normal do seu cão. O que é a mucosa? Quando o animal tá com anemia, geralmente a gente olha aqui, mucosa é o seguinte, gente, essa parte de dentro da pele, né? Essa pele da boca, por exemplo, né? Quando a gente vira aqui, tá vendo aqui? A gente vê essa parte interna da pelinha. O normal, ela tá rosadinha, tá? Tanto a da boca, quanto a gente vê essa mucosa aqui, que é do olho, a gente puxa aqui pra baixo e vê essa pele
da parte interna do olho. Tem gente que tem agonia, né, de ver isso aqui. Eu tinha uma amiga que tinha agonia, não podia fazer assim, então ela falou, ai meu Deus, para. Mas enfim, a gente pode ver aqui a mucosa, que é essa parte interna aqui da pele, do olho. O normal é ela tá rosadinha, tanto da boca quanto aqui da região do olho. O normal é tá rosadinha. Então, pega lá seu animal, vai lá, vê a mucosa, para você ter uma ideia, você ter um parâmetro de qual que é o normal. Quando você achar que ele tá mais tristinho, mais quietinho, pega e dá uma olhadinha para ver se não pode estar mais clara, se não tá anêmico, que aí quando tá anêmico, ele fica mais branquinho, né? Que nem a gente mesmo, né? A gente fala que, tá com anemia, geralmente fica mais branco. Só que o cachorro a gente não vê pela parte externa, né? A gente não consegue ver pela parte externa, a gente vê ali pela mucosa da parte de dentro, até porque eles têm muito pelo, às vezes a pele ela é preta, ou a pelagem é preta, né, mais escurecida, e não dá pra avaliar, né? Então o ideal aqui a gente vê pela parte de dentro, é mais só pra você ter uma noção de qual que é o normal, tá? Também não vai dar uma de louco querer ficar vendo todo dia, pegar seu cachorro e ficar vendo a mucosa pra ver se tá normal ou não, porque eu sei que tem gente louca aí pra tudo, né? Então é só se caso você aí veja que ele tá mais quietinho, é bom você ter um parâmetro de qual que é o normal e qual que é o alterado, né? Quando você vê que tá muito claro, opa, tem alguma coisa errada aqui, né? Além disso, o animal ficar mais quieto pode significar outras alterações? Pode significar uma doença? Sim, pode, tá? Então é importante observar se o animal não está apresentando outros sintomas. Além do fato dele estar quieto, dele estar prostrado, dele estar meio molenga, assim. Não molenga, mas sabe, de ficar deitadinho só, não querer levantar. Se está apresentando algum outro sinal, por exemplo, se ele vem emagrecendo, se ele está com falta de apetite, se você está notando que no potinho de ração dele ou de comida dele, tá sobrando ali um pouco de comida nesses últimos tempos, nesses últimos dias, nessa última semana, ou já há alguns meses, ele já não tá comendo tão bem quanto ele costumava. Então uma coisa para você observar em casa também, para associar, que aí isso daí não tá normal, você contar para o seu veterinário, né, o que tá acontecendo realmente. Outra coisa, questão se ele vomita, se ele tá vomitando, mesmo que esporadicamente. Vomitou uma vez mês passado, ou vomitou uma vez semana passada, mas uma vez por semana ele tá vomitando. Opa, não é? Você concorda comigo que não é normal ele tá vomitando aí com certa frequência, tá? Mesmo que você ache que, não, ele vomitou uma vez semana passada e retrasada, e ali um mês atrás. Então, opa, tem alguma coisa ali que não é normal ficar vomitando ali com uma certa frequência, mesmo que com um intervalo espaçado entre esses vômitos. Outra coisa que você nota em casa também é a questão das fezes. Então, vê se o cocô ele tá com uma coloração normal, se ele tá com uma consistência normal, não necessariamente às vezes uma diarreia, mas se ele tá com um cocô mais pastoso, né? Ele está um pouco mais mole. Ou se ele tem um muco, que é como se fosse uma gelatina por cima, ou ainda se vê se a comida não está saindo inteira nas fezes, não está sendo digerida de forma ali ideal. Então sim, realmente aí observar se não está apresentando mais nada de diferente, mais nada aí que possa acrescentar na parte aí de uma possível doença, né? Então, quem melhor pessoa para falar se ele tá com mais quietinho, mais tristinho, realmente é você, que tá aí em casa com ele o dia inteiro, como eu falei, né? Então, você que tá ali no dia a dia com ele, que conhece o comportamento dele, você que vai saber dizer qual que é, se ele tá realmente mais quietinho. E assim, se tiver acontecendo isso, ok, você notou que de um dia pro outro ele tá mais quietinho. Pode até observar 1, 2 dias, mas passou disso, gente, leva no veterinário, tá? Pra ver realmente o que tá acontecendo, tá? Agora a gente tem outra questão. Se notou que tá mais quietinho, mais prostradinho, mas é filhote, aí você não espera tanto tempo, tá?
O ideal para filhote se você notou que ele tá mais molenga, que ele tá mais quietinho, já levar no veterinário direto. Por quê? Filhotes, principalmente recém-nascidos, ou filhote de 1 mês, 2 meses, qual que é o problema? Se eles estão muito molengas e às vezes não estão comendo direito também, ou estão muito molengas, muito prostradinhos, muito quietinhos, a gente tem que tomar cuidado com questão de, por exemplo, hipoglicemia, né? E filhote, eles costumam descompensar muito rápido. Então, no momento eles estão bem, às vezes eles, para eles entrarem em choque, é assim, ó, 1, 2, tá? Então fica de olho, principalmente questão de filhote, não demora. Filhote a gente não pode comer bola, tá? Se ele é adulto e você notou que tá quietinho, ok, pode até observar 1, 2 dias, mas continuou quietinho, prostradinho, no cantinho dele, leva no veterinário, tá bom? Porque você vai ficar esperando 1 semana, 1 mês o cachorro ali, daquele jeito. E aí, às vezes, tempo para saúde, tempo é uma coisa preciosa. Uma outra coisa que vocês também podem notar, se por exemplo, além de quietinho, prostradinho, se ele não tá, ele costuma subir escada, ou subir sofá, ou subir na sua cama, e ele não tá fazendo isso. O fato das vezes ele não tá fazendo isso pode significar às vezes realmente questão de dor que eu falei pra vocês, né? Algum problema ortopédico que ele tá tendo e tá com dificuldade pra subir. Ou ele chega ali do lado da sua cama e fica esperando você pegar ele pra colocar na cama, né? Então, observa isso também. Animal com dor pode estar apresentando esse outro sinal também. E mesmo que sejam qualquer uma dessas alterações que eu falei, ou até mesmo outras doenças podem causar esses sinais, né? Então, uma anemia, tá acontecendo uma anemia, mas por que tá acontecendo essa anemia? Então, tem que investigar. Pode ser desde uma doença do carrapato, uma alteração às vezes do rim, pode chegar a causar anemia, né? Um problema no sangue mesmo, né? De alguma alteração nas hemácias, também pode causar anemia. Então, tem várias causas, né? Eu ia falar mil causas aí, mil motivos, né, para o animal ter uma anemia. Então, assim, tem que e realmente tá com anemia, vamos ver no exame de sangue, né? Vamos coletar um hemograma, vamos ver se realmente está com anemia ou não. Porque uma coisa a gente, tudo bem, vocês viram, acharam, mas por que tá acontecendo isso, né? Então é uma coisa que precisa ser investigada. Ele tá com dor na coluna, tá com dor em algum lugar, então vamos ver, precisa ser medicado também, né? Tá com dor na região da barriga, opa, não é normal tá ficando com dor na região do abdômen. Então, vamos fazer um ultrassom, vamos ver se não pode ser uma gastrite, um problema na parte do intestino, se não tem alguma coisa de diferente, se não pode ter um problema no pâncreas, que tá sentindo dor quando palpa ali. Então, realmente tá investigando e aí levando no veterinário para tá fazendo tudo isso, se é realmente dor no abdômen, vamos fazer um ultrassom, né? Então, não somente, vi, legal, tá com dor. E aí, né? Então, levar no veterinário para realmente estar averiguando o que está acontecendo com o seu pet. Então, tomar cuidado, porque às vezes a gente acha que é só uma coisa comportamental. Ele tá tristinho porque aconteceu isso em casa, ou ele tá tristinho porque aconteceu aquilo. E às vezes não. Às vezes estar quietinho e tristinho pode significar sim aí uma alteração aí sistêmica, né? Uma alteração, um sinal de um problema de saúde, né? E não necessariamente alguma coisa comportamental, de questão de a gente perdeu outro cachorro, né? Ou tem o meu filho, né, que tá brincando direto com ele, tá com ciúme, só a gente sabe que às vezes pode acontecer, tanto questão de comportamento, né, mas estar tristinho, a gente tem que ficar atento nisso, né, porque estar tristinho e ficar mais quieto não necessariamente é só comportamental, pode ser aí uma alteração
aí de saúde, algum problema relacionado à dor, à febre, todas aquelas questões que eu falei, né? Até mesmo de outras doenças aí sistêmicas no organismo, no corpinho do seu pet, tá bom? Então é basicamente isso, gente. Se seu animal tá mais quietinho, observar se não tá com outros sinais. Realmente a gente deve aí, o quanto antes a gente agir em qualquer alteração, qualquer coisa que for, é muito mais fácil a gente estar diagnosticando um problema e tratando ele de forma mais precoce, né, de forma o quanto antes, né, do que às vezes a gente ficar esperando, ver, observar. É uma alteraçãozinha ali, mas não é nada assim absurda. Mas se a gente ficar esperando muito tempo, uma coisa que é pequena, ela pode se tornar grande, né? Então, aí realmente ficar de olho no seu pet e aí tomar os cuidados o quanto antes você conseguir. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então, e beijão e até a próxima!